Olá, internauta! O Jornal Hoje preparou aqui na nossa página na internet uma novidade, o Professor JH. É um espaço exclusivo para você, internauta, para ajudá-lo a entender os principais temas que preocupam a todos nós. Professores de universidades vão esclarecer dúvidas e tratar de assuntos complexos, como os conflitos no Oriente Médio, terrorismo, aquecimento global, enfim, tudo o que você sempre quis saber, precisou estudar e não tinha acesso. Agora tem. A primeira entrevistada é a doutora Arline Clemecha, diretora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, professora Arline. O conflito no Oriente Médio tem origem no início do século XX. Síria, Monte Líbano, Palestina, Meca e Medina eram parte de um único Estado, o Império Otomano. A população era árabe e professava diversas religiões. O islamismo, majoritariamente, também o cristianismo e o judaísmo. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Império Otomano aliou-se ao Império Austro-Húngaro contra a França, Inglaterra e Rússia. Ao perder a guerra, o Império Otomano esfacelou-se. Ignorando as reivindicações árabes de formação de países independentes no local, no Oriente Médio, e para resguardar os interesses colonialistas dos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra principalmente, em 1922 a Liga das Nações dividiu a região em mandatos, a serem governados por França e Inglaterra por períodos determinados. A Carta da Liga das Nações, de 1922, determinava que um dos objetivos do mandato britânico da Palestina seria permitir a criação de um lar nacional judeu, desde que este não ferisse os interesses da população não judaica existente. Ao passo que, eventualmente, ao longo das décadas seguintes, a Jordânia, Iraque, Síria e Líbano obtiveram suas independências, a Palestina permaneceu sob mandato britânico até 1948. No final do século XIX, na Europa surgia um movimento nacionalista judeu, chamado de movimento sionista, que tentava dar uma resposta ao problema da perseguição aos judeus na Europa. Esse movimento sionista começou a organizar a imigração de judeus para a Palestina. E ao longo das primeiras décadas do século XX, o movimento sionista cresceu rapidamente, causando receio e revolta na população palestina local. Surgiram os primeiros choques violentos entre árabes e judeus imigrantes da Europa Oriental. Em 1920, 1921, 1929 e 1933. Bom, se na Europa os judeus eram oprimidos, sujeitos a políticas antijudaicas, perseguições e massacres, a verdade é que no Islã a coexistência sempre fora pacífica, até esse momento. O conflito que rompe a partir dos anos 1920 não é religioso, mas político. Em 1936, começa de maneira espontânea uma grande revolta árabe-palestina. O movimento nacionalista palestino exigia o fim da imigração de judeus sionistas, o fim da venda de terras ao Fundo Nacional Judeu e a formação de um governo palestino autônomo. A revolta terminou em 1939 com praticamente 5.000 palestinos mortos, 10.000 feridos e milhares de presos. Sem conseguir manter a ordem na Palestina e incapaz de entregar um Estado aos judeus sem ferir os direitos e causar a revolta do povo palestino, a Inglaterra entregou o mandato à ONU.